Se levante e assuma sua posição. E sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mikael, tudo bem com vocês? E eu sou a Rebeca. E a gente está aqui para mais um Tempo de Mesa. Se prepara porque vai ser algo incrível. A gente vai falar para vocês um pouco do que a gente viveu nesse final de semana no Sunset. O pastor Alan trouxe uma palavra incrível que mexeu muito com a gente. Ele fala a respeito um pouco de Moisés, mas mais entrando na parte de Josué, quando o Senhor chama Josué para fazer uma obra, porque o servo dele, Moisés, já tinha morrido e agora ele chama, vem Josué, levanta-te. Então eu creio que Deus vai falar muito com vocês. Pega o cafezinho, senta no sofá, fica tranquilo e presta atenção de tudo aquilo que Deus vai falar com vocês. Não pode esquecer de deixar o like desde já, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Aproveitando, já segue a gente nas nossas redes sociais também dos jovens, tá? Para você estar acompanhando sempre a programação da juventude, para você fazer parte dessa família. Na verdade, você que está assistindo, você já faz parte dessa família. Então, bora lá então. Então, como o Mikael ele trouxe agora no comecinho um pouquinho, né, um spoiler do que aconteceu, a gente vai falar sobre a questão do Josué, que logo depois que Moisés ele morreu, Deus chamou Josué para se levantar e falou para Josué que a promessa, né, a missão iria continuar, para Josué ele levantar e continuar com a missão. Promessa essa que a gente já vê desde lá de Abraão, né? Sim. Que o Senhor havia prometido uma terra prometida. E Abraão morreu, veio Isaac, veio Jacó, mas essa promessa se cumpriria agora, no tempo de Josué. E ele vira para Josué e diz: Josué, levanta-te, pois o meu servo já morreu, meu servo é morto, meu servo Moisés é morto. E agora o Senhor está chamando Josué. E seria no tempo de Josué que Deus cumpriria essa promessa, né? E algo interessante que eu acho, que eu percebi quando o pastor Alan estava pregando, que era, ele fala assim, levanta-te. Ou seja, muitas das vezes a gente tem um chamado, foi algo até que o pastor Alan comentou. Às vezes a gente tem um chamado, com certeza, a gente tem um chamado, algo específico pra gente. Sim. Só que muitas das vezes a gente está esperando de mão, sabe? De mão cruzada, de braços cruzados aqui, esperando se cumprir. Sendo que, na verdade, a palavra diz, levanta-te. Às vezes, sempre um chamado ele vai ser acompanhado de esforço, de dedicação. Porque se a gente esperar de braços cruzados, você vai viver a sua vida e nada vai se cumprir. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para Josué e aprender com isso, porque a palavra diz, levanta-te, levanta-te. Então, é necessário esforço. Não adianta só a gente querer esperar que o Senhor vai fazer tudo da parte dele, não. Assim como a gente pode ver naquela história, ele vira para o profeta e diz, profetiza. Ou seja, tem a parte do Senhor que vai dizer profetiza, mas também tem a parte do servo de Deus ir lá e profetizar. Então, nunca é só uma parte. Algo que eu aprendo na caminhada é que quando a gente se trata de Deus, é um conjunto, né? Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Deus não vai trabalhar sozinho porque Ele não quer, não é assim que Ele trabalha com o homem. Ele trabalha, tem a parte dele, mas tem a nossa parte e nenhum pode fazer sozinho. Então, eu creio que quando a gente olha para chamado, a gente tem que entender isso. Sempre vai ter a nossa parte de se esforçar e se dedicar. E como a gente vê na história, o Senhor foi com Josué. O Senhor foi com Josué até o final. Sim. E a promessa se cumpriu. Sim. Uma das coisas que ele até chegou a comentar, o pastor Alan também, foi que Deus não chamou o Josué para ser um Moisés. Deus chamou Josué para trazer uma nova visão sobre o povo. Então, entra nessa questão que você falou sobre que seria muito fácil Josué continuar fazendo o que Moisés estava fazendo. Mas não, Deus levantou Josué para trazer algo novo para aquele povo, para trazer para realmente a promessa se cumprir. E aquilo que você falou sobre a questão do chamado, nem sempre uma coisa que o pastor Alan falou é sobre a questão que o chamado não é o lugar que você tá, não é o cargo que você tá. Você tem que, se você tem um chamado, não é onde você é colocado, onde você é colocado, você faz com que esse chamado continue. Então, como José, a gente conhece muito bem a história dele. Onde José ele estava, prosperava, havia mudança, as pessoas viam ele foi como prisioneiro, ficou na prisão. Depois ele pegou um grande cargo lá no Egito. Então, aonde ele estava, ele não precisava, mesmo ele estando num cargo muito alto,
ou num lugar terrível, ele continuava a prosperar, ele continuava a levar Deus para as pessoas que estavam na volta dele. Então a gente vê que não é o local onde você está, e sim o esforço do José mesmo. Sim. Essa questão que você falou sobre esforço. E sim, o nosso esforço. Não adianta nada você ser um pastor ou você ter um cargo de liderança se você não busca da parte do Senhor. Se você acha que Deus entregou a palavra para mim, então eu vou ser daqui a um tempo. Deus falou para mim que eu vou ser pastora, Deus entregou para mim que eu vou ser um líder, mas você, no seu secreto, você não lê a Bíblia, você não busca do Senhor, então não vai acontecer. O Senhor, ele te deu a promessa, te falou ali, ó, é isso aqui. Mas se você não se esforçar, se você não buscar da parte dele, como que ele vai te usar? Como que ele vai te usar para você dar uma palavra para alguém? Sim, e interessante é que justamente isso, ficar de braços cruzados, né? Sim. E a gente pode ver que muitas das vezes, às vezes você recebeu uma palavra, tipo, Deus entregou algo para você, eu vou ser um pastor, eu vou estar atrás de um púlpito, vou estar no altar pregando, mas até chegar esse dia, o que você tem feito? Você tem que estar lá parado, esperando o dia chegar. Quando que você tem a oportunidade de pregar no seu trabalho, você tem a oportunidade de, ministrar a sua família. Às vezes você está só esperando lá chegar o dia de você ser um pastor, que talvez você recebeu isso, e uma palavra referente a isso, mas enquanto você não prega nem para sua família, você não consegue nem dar um bom testemunho para sua família. No seu trabalho, ninguém sabe que você é um cristão, sabe? Então, você está esperando de braço cruzado, mas quando na verdade a palavra vai dizer para você, levanta-te. Talvez você é uma dona de casa, talvez você é um mecânico, alguma coisa. E o que você tem feito no seu trabalho? Às vezes seu chamado vai ser fazer o seu trabalho com dedicação. Às vezes seu chamado vai ser cuidar da sua família. Entende? Então, às vezes o seu chamado vai ser isso. Você está lá no seu trabalho, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Talvez não o melhor, mas você vai dar o seu melhor naquilo que você faz. Então, ali você vai estar glorificando e agradando a Deus, não esperando chegar aquele dia, porque enquanto Moisés estava vivo, Josué estava lá no pé do monte. Ele não estava de braços cruzados, um dia Moisés vai morrer, não. Ele estava lá no pé do monte e ele sempre estava lá. Ou seja, ele não estava de braço cruzado. E no dia que chegou o dia dele, o Senhor fala, levanta-te. Então assim, a gente tem que estar pronto. Porque se chegar o nosso dia, o dia que o Senhor queria cumprir a perfeita vontade dele na nossa vida, a gente vai estar pronto ou a gente vai estar lá de braço cruzado e não tem feito aquilo que ele tem nos chamado para fazer. Então, começa a olhar para esse ponto, sabe? Para de querer esperar chegar aquele dia, porque o Senhor me prometeu. Legal, eu creio nisso. Mas para de esperar com os braços cruzados. Sim, espere, mas a questão da espera no Senhor, a questão desculpa te cortar, mas a questão de você esperar a promessa acontecer não significa que você vai ficar sentado no sofá parado. Vou trazer aqui a questão de Abraão mesmo. O pastor Alan, ele pregou no nosso encontro sobre a questão de Abraão. Abraão, Deus entregou para ele que ele iria ser um pai de uma grande nação. E falou que ele seria o pai de uma grande nação, juntamente com quem? Com a Sara, certo? Só que, né, o ser humano sempre tenta dar o seu jeitinho, não é verdade, né? A famosa gambiarra. A gente sempre tenta dar o nosso jeitinho. Em vez do Abraão, não, o Senhor me deu a palavra, vai se cumprir, não. Sara viu, não tem como, eu já sou de idade, você também, como que eu vou gerar um filho? Ela foi lá e falou, pode pegar minha serva, se deitar com a minha serva, que era hoje, isso na época, para a cultura da época, era algo normal, se acontecia. Porém, Deus tinha dado a promessa que seria com quem? Seria com a Sara, que o filho, quem iria gerar seria quem? A Sara, né, que era Sarai, seria com ela. Mas não, Abraão, ele não esperou no Senhor. E aí a gente vê que Abraão, ele teve um outro filho, o Ismael. Tem até um versículo que fala que o Abraão, ele pediu para Deus abençoar a vida do Ismael, e Ismael realmente ele foi abençoado, Deus teve misericórdia e abençoou. Porém, a promessa realmente se cumpriu com quem? Com a Sara. E nasceu quem? Isaac. E até agora, seguindo um pouco mais do que ele falou, se a gente for ver nos versículos seguintes, a palavra vai dizer também sobre tem de bom ânimo. E a palavra fala várias vezes, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, né? Fala? Tá.
focando nisso. E a gente até seguindo um pouco mais para frente nos próximos versículos, a gente vai ver que o Senhor fala para Josué, tem de bom ânimo. Sim. E não é só uma vez, é várias vezes, tem de bom ânimo. Isso significa muita coisa, o Senhor falar mais de uma vez para Josué. E o pastor Alan até traz um entendimento pra gente, é que na caminhada, muitas das vezes, a gente vai se entristecer, sabe? Não vai ser como a gente quer. O pastor Alan até falou algo muito interessante, que às vezes Deus vai te chamar assim, e às vezes na sua mente é o pior momento, você fala, cara, eu não tô bem, eu não tô legal, mas é ali naquele momento, poxa, Moisés tinha morrido, tava todo mundo de luto, mas foi o momento que Deus disse para Josué, levanta-te. Então, no meio da caminhada, enquanto você não tá de braços cruzados e tá trabalhando para o Senhor, às vezes vai ter momentos de desânimo até chegar aquele dia que o Senhor vai cumprir a promessa na sua vida. Mas a gente precisa ter, sabe, os nossos olhos firmados naquilo que o Senhor falou pra gente, porque a gente crê que Ele é fiel para cumprir a promessa dele. E a gente precisa entender que a caminhada cristã a gente vai ter dificuldade. E a gente tem que se orgulhar disso, porque se a gente olhar para Timóteo, a palavra diz o quê? Sofre com paciência. Sofre o que você tem que sofrer, sofre. Sabe? Então, e a palavra vai dizer assim, em Atos capítulo 14, versículo 22, algo muito interessante, falando sobre ter bom ânimo, sabe? Porque a gente vai passar por luta. Diz assim, Atos 14, versículo 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário. Não é que talvez você vai passar, é necessário. Se você quer entrar no reino de Deus, vai ter tribulações, vai ter provações, então a gente tem que olhar para a palavra, e entender isso. Não como, poxa, eu tô passando provação, por que isso tá acontecendo? Não, olha para a palavra de outra maneira, olha para a sua vida de outra maneira. Eu tô passando por provação e a palavra já me alertava sobre isso. Então, algo que eu acho muito interessante, que eu tenho meditado recentemente, é sobre todo o livro de Atos, e algo que eu acho muito interessante é quando Paulo, ele está voltando da sua viagem missionária em direção a Jerusalém. E aí, chega um profeta e vai até ele, pega o cinto de Paulo, amarra nas mãos dele e nos pés dele e diz assim como, dessa mesma maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto e entregarão aos gentios. E, todo mundo, os discípulos que estavam com Paulo, começaram a chorar. E Paulo fala assim, por que vocês estão chorando e dessa maneira estão partindo do meu coração? E ele continua dizendo, eu estou disposto não somente a ser amarrado, mas também de ser morto pelo meu Senhor. E então a gente vê até na vida de Paulo que mesmo diante dessas lutas e provações, o coração dele se abateu não porque ele poderia morrer pelo Senhor. Então a gente olha para a vida de Paulo e a gente vê que ele tinha bom ânimo, sabe? Mesmo diante de provações. Poxa, ele poderia perder a vida dele. Ele diz, eu estou disposto a morrer pelo meu Senhor, não somente de ser amarrado, mas de ser morto pelo meu Senhor. Então a gente vê que na caminhada ele teve lutas, teve provações, mas ele permaneceu com bom ânimo. Então a gente tem que olhar para a nossa vida. Talvez você vai passar luta na sua casa, sabe? E vai vir gente pedindo ajuda sua também. Mas a palavra diz pra gente ter bom ânimo. Não foi uma nem duas. Foram mais de uma vez que a palavra vai dizer, tem de bom ânimo, não temas, tem de bom ânimo. Então a gente tem que olhar pra gente, pra nossa vida e olhar com essa outra visão. Poxa, por que eu tô passando isso? Não. A gente olha para a nossa vida, eu estou passando por isso, mas a palavra já me alertava. E eu sei que no meio do caminho eu vou enfrentar isso, mas vai chegar o dia em que eu vou conquistar essa terra prometida. E faz parte do caminho isso, sabe? Sim. Então... Quando a gente entregamos o nosso caminho a Jesus e deixamos com que Deus ele seja o centro das nossas vidas, mesmo que quando você passa por uma tribulação, você dorme. Sim. No sentido de dormir que eu tô falando, não que você vai realmente dormir, mas eu falo que você descansa no Senhor, porque em você tá a paz dele, sabe? Você consegue encontrar alegria, por quê? Porque a alegria dele está em você, porque ele está com você. É como Paulo também, Paulo estava na prisão e ele escrevia sobre a alegria. Então, como que, caraca, ele estava dentro da prisão, ele estava preso, um lugar horrível, imagine quantos bichos, um lugar úmido, fechado, não via a luz do dia, mas ele tinha a alegria, ele continuava firme. Por quê? Porque ele tinha Cristo, porque ele tinha Deus, Deus estava com ele. Então,
quando a gente realmente entrega o nosso caminho ao Senhor, e Deus hoje está te chamando para você levantar de onde você está, e realmente entregar tudo ao Senhor, então levante, mas não levante com medo. Levante tendo ousadia, levante se esforçando, porque o Senhor ele tem muito para a sua vida. O Senhor ele quer usar você para você ser uma fonte aonde você estiver. E eu falo isso na faculdade, no trabalho, com sua vizinha. Eu tenho até um testemunho para contar referente à minha mãe. A minha mãe, quando eu era criança, ela fez amizade com uma das outras mães na porta da escola. E ela levou aquela mãe para Cristo. Aquela mãe não conhecia Jesus. Mas a minha mãe ali conversando, conversa aqui, conversa vai. Eu sou até hoje amiga da filha, né? Dessa mãe, né? E sou amiga da filha da mãe, calma. Mas eu sou amiga dessa mocinha até hoje em dia. E a família dela foi salva, por quê? Por conta de uma conversa na porta de uma escola. Então é um lugar que você pega e para, nossa, como isso aconteceu? Mas não, aonde você estiver, ali vai ter a presença do Senhor. Por quê? Porque Cristo está no seu coração. É aquele versículo que fala, que eu gosto muito, que vira e mexe eu comento aqui, mas é porque é um versículo que fala muito comigo, que é 2 Coríntios 3:3, que fala que nós somos a carta viva. Então nós temos que ser essa carta viva, nós temos que ser essa Bíblia que as pessoas vão olhar pra gente e vão ler, vão ver Cristo em nós. Porque muitas das pessoas não vai chegar, às vezes vai negar um convite pra você. Convidei uma pessoa e ela negou pra vir pra igreja. Mas através do seu comportamento, através das suas falas, essa pessoa vai, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa não fez que nem os outros fizeram. E ali vai se plantando uma semente, até que vai chegar um momento que essa pessoa vai, deixa eu ir lá na igreja desse menino, dessa menina aqui que tá... Eu olho pra onde essa pessoa coloca a mão, o negócio muda, as coisas dão certo, mas por que será? É por conta do seu testemunho, é aquilo que você carrega. Mas para que você realmente venha ser essa pessoa, ser uma carta viva, você precisa se posicionar em Deus, você precisa buscar do Senhor. E buscar no Senhor no sentido não somente vir aqui na igreja. A gente teve os 12 dias de Jerusalém, que foram dias extraordinários, onde o poder do Senhor se manifestou de uma forma assim, palpável, algo foi tremendo. Então convido você também em assistir esses dias. As palavras de cada dia foi forte. Muito forte. Porém, aquilo que aconteceu, o que aconteceu nos 12 dias é algo que precisa continuar no nosso secreto. Não é algo que vai ficar somente quando você vem no Sunset no sábado, ou no domingo no encontro, ou no culto dos jovens da sua igreja, no culto do culto normal, com o seu pastor na sua igreja. Não é algo que acontece só ali, mas tem que ser algo contínuo, algo que não se apaga, uma chama que não se apaga. E até olhando para o que o pastor falou sobre a gente saber da nossa missão, né? Sim. Josué tinha uma missão, e a nossa, né? Então, eu creio que olhando como um cristão é muito mais incrível a gente olhar para onde a gente tá e fazer, tipo, do nosso trabalho, nosso campo de missão. Poxa, sim, a gente olhar, imagina se você olhar para sua casa e ver da sua casa a sua missão. Essa é a sua missão, né? Então, às vezes você, até entrando para um assunto, talvez seja até um pouco polêmico, mas às vezes você quer ir para a África fazer missão, né? Poxa, mas a sua missão, e aí, a sua família? Seu trabalho, por que você não vive com essa missão? Poxa, hoje eu acordei e, cara, eu posso fazer algo lá no meu trabalho. Eu posso orar por alguém lá no meu trabalho. Sim. Tá ligado? Aquele carinha que passa lá no seu trabalho todo dia para vender doce, e aí? Por que você não pode orar por ele? Por que tem alguém lá no seu trabalho que está sentindo dor, mas você fica com vergonha de orar por ele? Talvez, e a gente é ser humano, às vezes a gente fica com medo. Isso não acontecer nada. Cara, se não acontecer nada, glória a Deus. Assim como se acontecer algo, a glória de Deus, e se não acontecer, a glória dele também. Então, imagina a gente viver, sabe, um estilo de vida dessa maneira, onde a gente olha para o nosso trabalho como um campo de missão, a gente olha para a nossa casa como um campo de missão, para a nossa faculdade, para a nossa escola como um campo de missão. Sim. Então, a gente faz da nossa vida um campo de missão, até porque a gente sabe qual é a nossa missão. A palavra diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura. E não somente pregar, mas também fazer discípulos. Então, poxa, vamos, essa é a nossa missão. Então, a gente tem um campo,
A gente tem um campo, não espera, como a gente estava falando no início, não espera somente chegar aquele grande dia onde você vai entrar na Terra Prometida. Trabalha hoje. Sim. Trabalha hoje, gasta sua energia pro reino de Deus. Algo que eu tenho falado muito pros rapazes aqui é, tipo, legal, ano de 2025 foi uma benção, Deus fez muitas coisas, mas a gente tem que ter muito cuidado de não cair e ser uma pessoa improdutiva pro reino de Deus, sabe? Sim. Se tornar pessoas que não produzem nada pro reino de Deus. Legal, como a Rebeca falou, teve os 12 dias aqui, mas se permanecer só nos 12 dias, o que adiantou? Não adiantou de quê? Sabe, mas legal. a gente não ter feito. A gente se encheu, pra não derramar em ninguém. Pra Tipo, ficar só pra gente. E o resto das pessoas Isso. que não conseguiram estar aqui, ou que não ficaram sabendo que tava tendo esses dias. Então, eles não vão receber disso também? Vai ficar algo só pra você? Sim. E então é algo muito importante. Se a gente recebeu algo, se você recebe algo, puxar aí no seu culto de jovens, você pode falar, foi uma bênção. Mas e aí? Vai ficar só aí? Não, cara. Poxa, vai pra rua, pega os seus amigos. Eu acho muito da hora que tem uns rapazes loucos que falam, mano, às vezes o que a gente falta é... Eu vi até na pregação, talvez você vai conhecer, você vai lembrar desse rapaz só pela frase. Mas ele diz assim, às vezes o que falta é você pegar os seus amigos e orar 1 hora em línguas e depois vai pra rua evangelizar. Vai pra rua, taca fogo nas pessoas. Então, às vezes falta ousadia, sabe? Às vezes falta ousadia na nossa parte, sabe? Às vezes não acontece nada, não é porque o Espírito Santo não faz, mas é porque a gente não se coloca na brecha. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, fé se soletra risco. Então, a gente precisa se pôr em risco. E, cara, risco não é agradável. Risco não é algo que você fala, nossa, como eu gosto de sentir risco, tipo de me pôr em risco. Não é. Então, assim como para você viver algo sobrenatural, às vezes você vai ter que sair, às vezes não, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não pense que você vai conquistar almas na sua zona de conforto, não, porque você vai falar com uma pessoa que você não conhece, às vezes o cara vai estar com, sei lá, uma cerveja na mão, vai estar com um cigarro ali, usando droga, não sei. Você vai ter que chegar lá, falar com um cara, com uma pessoa que você nunca nem viu, não é confortável, sabe? Você, nossa, mano, eu vou falar o quê? O que eu vou falar quando eu chegar ali? E, cara, e é assim, se você quer viver algo sobrenatural com o Senhor, se você quer cumprir realmente a sua missão e fazer do seu local, onde você tá, a rua onde você passa todo dia para ir pro trabalho, um local da sua missão, é isso, se põe em risco, né? Eu acho muito da hora que tem muita gente, tipo, poxa, no ônibus, sabe? Tem uma mensagem no coração queimando, ele se levanta no meio do ônibus e começa a falar, talvez vai ser 2 minutos. Falou algo que estava no coração dele e Deus pode alcançar uma pessoa que acordou num dia mal ali e estava pensando em se matar, sabe? Poxa, é essas pequenas coisas que o Espírito Santo está buscando da gente. Então, a gente se colocar na brecha e sair dessa zona de conforto. Levanta-se, sabe? Se levanta, para de só esperar. Deus planeja fazer algo na nossa mão. Como eu falei, existem as duas partes, a gente e o Senhor. Nenhuma trabalha só. O Senhor pode fazer ele só, mas ele não trabalha assim com o ser humano. Então, trabalha em conjunto. Sim. E a partir do momento que você se pôr na brecha, aí você vai começar a viver coisas extraordinárias. Cara, quando você começar a viver coisas extraordinárias, você vai se tornar viciado nisso. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver essa missão, porque viver aleatoriamente é sem graça. É sem graça você acordar, vou pro trabalho, vou cumprir mais um dia. Não. Agora, quando você fala, eu vou acordar e tem alma lá no meu trabalho para alcançar. Tipo, imagina se alguém é curado no meu trabalho hoje. Imagina se eu começo a pregar e Deus começa a tocar os corações de todo mundo. Imagina se a minha parceira de trabalho lá seja curada da depressão. Poxa, e cara, aquilo que está dentro de você tem poder para curar essas pessoas. Então, se levanta, para de esperar. Pare de esperar, verdade, se levante. E o que você falou sobre a questão da África, Deus te entregou já uma palavra, você tem, vamos supor, esse chamado missionário. E vai acontecer em nome do Senhor Jesus, porque é uma palavra que o Senhor te entregou. Sim. Mas para acontecer, você precisa, nesse processo de espera para a terra prometida, você precisa agir, você precisa buscar do Senhor. E é isso que ele fala aqui, que ele falou aqui. Uma coisa que o pastor Lange também falou, que foi uma das minhas últimas anotações, foi que, às vezes, no chamado, a gente só faz o que é mandado.
Ou seja, a gente só faz o que o pastor pediu. O pastor, ele marcou os 12 dias e aí a gente veio aqui e a gente orou. O pastor, glória a Deus pela vida do pastor Alan, porque ele é sensível à voz do Senhor e marcou esses 12 dias, que eu posso dizer que me marcou muito. Forte. Mas eu falo assim, o pastor, ele foi e marcou uma vigília. Aí você vai na vigília. O pastor, ele chamou para fazer um evangelismo. Aí você vai no evangelismo. Mas até quando você vai ficar fazendo o que somente o pastor ele tá mandando você fazer? Porque você não faz o que o pastor mandou você fazer, o que o pastor tá te chamando para fazer junto com ele, mas você também não faz a mais para o reino, sabe? Eu vou trazer um exemplo bem pequeno, mas só para você entender. Vamos supor assim, na sua igreja, você vai e vê uma barata morta no chão. Você passou pela barata, e deixou a barata lá? Sabe? Por que você não vai? O que custa você ir lá, pegar uma vassoura e tirar, para limpar a casa do Senhor, sabe? Para deixar limpa a casa do Senhor. Não custa nada. Então, o pastor mandou eu lá pegar a vassoura, e na hora que ele mandou eu lá pegar a vassoura, aí por causa que ele mandou, eu fui lá e tirei a barata. Não, às vezes você já viu ela há mó tempão lá no chão, sabe? Eu trouxe esse exemplo, mas vai que funciona com alguém. Mas só para vocês entenderem que às vezes a gente fica muito preso somente quando for um grande dia, quando for o Don't Stop. Mas você pode sim viver o sobrenatural de Deus. E esse ano do sobrenatural que foi colocado na juventude, né? Esse ano da remissão, como que é o tema? Ano da remissão, vivendo o sobrenatural. Esse ano do sobrenatural. E não é somente nos dias que nós marcamos a vigília. Vai ter uma vigília já lá em Itaquera, né? Vai ter uma vigília. Então, não é somente nesses dias, porque esses dias nós também vamos viver o sobrenatural do Senhor, mas também é nos nossos dias a dias, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, no ônibus, sabe? Teve uma vez que aconteceu uma coisa que tava eu e o Wellington ainda. O Wellington, ele trabalha junto ali, não no mesmo setor, mas junto ali comigo, e tinha uma moça, uma senhora que trabalha com a gente também. Ela tava com uma dor no joelho. Ela falou, dor no joelho? A primeira coisa que a gente foi fazer foi orar por ela. Então, tenha a ousadia de, Rebeca, mas eu tenho medo. Rebeca, mas vai que você ora e nada acontece. Mas se você ora já com medo, não vai acontecer. Você tem que realmente se posicionar no Senhor. E nós oramos e aquela irmã foi curada, sabe? Não tenha medo de demonstrar o Jesus que você carrega, porque se você, na palavra do Senhor, fala que quem tem vergonha dele, ele terá vergonha de você também, sabe? Então, não tenha vergonha do Jesus que você carrega. Se ele falou que ele te deu autoridade para você expulsar um demônio, você tem autoridade no nome dele para expulsar, sim, um demônio. Então, realmente, se levante e tenha essa autoridade, sabe? Se levante e prossiga no Senhor. Faça o que ele mandou, o que ele te entregou, o que ele te deu, sabe? E até usando outro exemplo que a gente tem vivido aqui na sede, com os homens de Deus, e algo que o Senhor tem chamado muito para se mover em relação à prática de obras, de boas obras, né? E algo que eu tenho falado para os rapazes legal, a gente vai se mover para isso, mas do que adianta a gente só fazer uma boa obra ali no Dia das Crianças, sei lá, no Natal, entregar algo para os moradores de rua, só, sabe, nessas datas especiais, se a gente não viver isso no nosso dia a dia. Tem uma frase que eu gosto muito, vivendo naturalmente o sobrenatural. E a gente tem que viver isso, sabe? E algo que eu tenho falado para eles, cara, a gente vai para as ruas, vamos praticar as boas obras porque o Senhor não está nos chamando para isso, mas com o intuito de levar isso para um estilo de vida, onde a gente vai viver uma prática de boas obras todos os dias, sabe? Todos os dias a gente tem a oportunidade de viver isso. E então, quando a gente olhar para isso, a gente não vai, vamos fazer isso porque é uma data comemorativa, é um Dia das Crianças, é isso. Não, porque que diferença tem da gente para as pessoas, vai do mundo? As pessoas do mundo também podem fazer isso, chegar numa data especial e fazer uma obra de caridade. Mas se a gente vive um estilo de vida como o Senhor nos chamou para fazer, a palavra vai falar que Ele se entregou por nós. Está lá em Tito, eu não lembro, acho que o capítulo 1 ou o capítulo 2 vai falar sobre que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de todo o pecado e para separar para si um povo totalmente seu, dedicados, ou seja, propósito dedicado às boas obras. Então,
É um estilo de vida. Não adianta querer fazer só coisa pela metade. É um estilo de vida que o Senhor tem nos chamado para viver. E eu creio que foi isso, né? Que o pastor falou, tipo, sabe, o nosso entendimento, eu creio que foi mais isso que o Senhor falou com a gente também. Aquilo que Deus já estava falando com a gente não está no nosso coração. E é isso. E agora a gente convida vocês a fechar seus olhos. Fechar os seus olhos. A gente vai fazer uma oração por você que está em casa. Vamos lá. Senhor Deus e querido Pai, eu te agradeço desde já, bom Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão em casa, Senhor Deus. Eu oro para que nesse exato momento o Senhor possa tocar essa pessoa que está no sofá, talvez essa pessoa que está na cama, no quarto dela, talvez com o celular na mão, Senhor Deus, assistindo esse tempo de mesa. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa falar mais ao coração dessa pessoa. Senhor Deus, que o Senhor possa ir no mais profundo do coração e fazer aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor Espírito Santo. Talvez essa pessoa está passando por algo na família dela, talvez essa pessoa está confusa em relação ao seu chamado, talvez ela recebeu, Senhor Deus, alguma palavra em relação a alguma palavra do Senhor, mas não sabe o que fazer agora, Senhor Deus. Mas eu te peço, Senhor, direcionamento sobre a vida dela, Pai. Direcionamento sobre a vida dessas pessoas, conforto sobre aquelas que estão cansados, Senhor Deus. Pai, ânimo para aqueles que estão sem força, Senhor Deus, e coragem para aqueles que estão acomodados, Senhor Deus. Tira da zona de conforto muitos que estão esperando, Senhor Deus, mas não fazem nada. Senhor Espírito Santo, eu te peço que a Tua palavra, aquilo que o Senhor derramou sobre nós hoje, nesse vídeo, está derramando sobre essas pessoas, possa gerar, Senhor Deus, transformação, que o Senhor possa alcançar os corações dessas pessoas. É o que eu te peço, Pai. Eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas que estão em casa, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida delas e gerar transformação, Pai. Em nome de Jesus. E amém. Amém. Bora para os recados, então? Então, vamos para os recados. Lembrando que a gente está aqui na Avenida São João 791, todos os sábados, às 4 horas, com o Sunset. Então, você é o nosso convidado. No domingo, acontece também aqui na sede, só que no 1035, mesmo Avenida São João, 1035, o Encontro, que é um culto onde a gente está aqui na nossa casa, aqui no QG. Então, o encontro acontece 12h30, ok? Você é o nosso convidado especial. Lembrando que eu convido você para deixar novamente seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações. Então, segue a gente lá no Instagram também, JQV Brasil, que lá você vai ficar sabendo o que acontece nos jogos, belezinha? E quer falar da vigília? E lembrando... Não sei nada da vigília. E lembrando que, vou falar aqui pro meu amigo, lembrando que a vigília vai acontecer... Eu também não sei. Nem ela sabe. Vai estar aqui a data aqui embaixo. A data da vigília tá aqui embaixo. Vai ser dia 2. Vai ser ou dia 7. Não. Eu acho que é dia 2. Mas enfim, vai aparecer aqui embaixo. Não, acho que não é dia 2. A vigília a gente esqueceu, irmã, de Itaquera. Imagine a líder de Itaquera assistindo isso, né? Nós amamos sua vida, mas a gente esqueceu a data. Mas vai acontecer uma vigília já. Então, você é o nosso convidado, tá aqui embaixo como que vai ser, aonde vai ser e o horário para você estar lá com a gente também. E Deus abençoe, esse foi o Tempo de Mesa de hoje. Deus abençoe, tamo junto, galera. Tchau.